levei um susto aqui agora, que eu estava olhando uma mensagem aqui do meu Google Meet, aí ele falava assim, não sei quem e mais 11. Aí eu falei, ah, legal, tem 12 pessoas na sala. Não, mas tem 30 pessoas na sala, é muito grande. Mas tá bom, não tem problema não. Então, a gente não vê todo mundo, né? É uma pena que o Google Meet tem um limite aí dentro do mosaico de rostos. Isso. Mas eu vou olhar de vez em quando assim meio pro lado, é porque vocês estão numa outra tela minha, tá? Então por isso que às vezes vocês vão achar que eu não estou olhando para vocês, mas na verdade eu estou olhando para vocês, né? E bom, eu gostei muito também. Eu antes de falar, eu separei algumas coisas para a gente conversar e até eu vou aproveitar até alguns ganchos que o grupo deixou para a gente poder direcionar às vezes algumas conversas. Eu queria deixar, né, pedir para que quem quiser fazer alguma pergunta, né, pode abrir o microfone, pode interromper, para a gente tornar esse momento mais uma conversa, né, do que uma aula em que eu fique falando e vocês só fiquem escutando, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, para interagir, vai ser super legal. Mas rapidamente, né, só de curiosidade, eu sou formado em Viçosa, fiz meu mestrado em Viçosa e aí saí para trabalhar fiquei 5 anos no mercado, né, entre Minas e Mato Grosso. Chegou aí no meu terceiro ano da minha segunda empresa, ou seja, meu quinto ano trabalhando, eu falei assim, ah, eu cansei desse negócio. Aí pedi demissão e fui para a Finlândia fazer um curso. E aí eu já saí assim, com a ideia de voltar para fazer o doutorado. E aí que a Exalc, né, a USP entra na minha história, né? Eu falo, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês que eu vou precisar rabiscar umas coisas aqui, peraí. Agora, pessoal, eu quero saber o seguinte de vocês. Se eu colocar a palavra manejo no centro desse quadro branco aí que vocês estão vendo, tá? A gente pode pensar no manejo a partir de 3 pilares. Alguém sabe me dizer quais são esses 3 pilares? Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, porque vocês estão numa das primeiras aulas, né? Acredito, né? Acho que essa é a segunda aula de vocês, é isso mesmo? Né? Alguém tem ideia? Quais são esses 3 pilares? Não é os pilares da sustentabilidade, já aviso isso. Não é ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável. Não é isso. Alguém tem ideia dos 3 pilares do manejo de nativa? São 3 sistemas, né? A gente chama de sistemas. Então, alguém já falou aí, ó, social, econômico e mais algo? Não, esse é o da sustentabilidade, né? Esse é o tripé da sustentabilidade. Socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Mas não é isso. O manejo ele é composto de 3 pilares, tá? Que pilares são esses? Colheita, a gente chama de sistema de colheita, sistema silvicultural e sistema de monitoramento. Tá? Então, esses são os 3 pilares para a gente pensar em manejo. E não tem manejo sem esses 3 pilares. Né? Então, por exemplo, se você faz só corta a floresta, você só tem o sistema de colheita. Você não monitora e você não aplica tratamento silvicultural. Da mesma forma que você não tem manejo se você não tem colheita, mas tem monitoramento e silvicultura. Né? Então, assim, você precisa da combinação desses 3 pilares para você ter o que a gente vai chamar de manejo florestal, ok? E aqui, o nosso tema de hoje, ele está muito relacionado a esse pilar aqui, ó, monitoramento, tá certo? Então, toda a nossa conversa, a gente tem que ter em mente esse pilar de monitoramento. E a gente tem que ter em mente que esse pilar, como todos os outros, eles estão entrelaçados, né? Então, a gente pode pensar que eles estão gravitando em torno do manejo e você precisa de todos os 3 funcionando para que, de fato, você possa falar que você tem um manejo florestal. Ok? Então, a gente vai, com essa ótica, né, com essa ideia, né, da presença desses 3 pilares, a gente vai tentar enxergar como que é a contribuição do monitoramento para a questão do manejo florestal. Né? Então, pensando que monitoramento ele vai dar elementos para o silvicultural, ele vai dar elementos para a colheita, né? Assim como ele recebe elementos desses outros sistemas também.
Então, eles precisam se conversar, né? Eu não posso tirar nem colocar nada né, sem que esse equilíbrio seja, de alguma forma, alterado, ok? Então, tenham isso em mente, a gente vai, então, conversar um pouco sobre isso. Eu vou começar com vocês. Será que eu escolho alguém ou vai ter um voluntário, hein? Vamos, olha só, eu tenho aqui um slide para vocês, tá? Então, eu tenho 4 sticks aí, 4 sticks amarelos. E essa é uma dúvida muito comum que eu vejo nos alunos que passam aqui na minha disciplina, né? Que nem eu falei, eu também dou essa disciplina de manejo aqui na UFVJM. E eu vejo que aqui também nós temos essa dificuldade, os alunos têm essa dificuldade em diferenciar essas coisinhas aqui. Então, olha, primeira coisa, eu tenho 4 sticks, vamos deixar eles de lado por enquanto, e vamos olhar esse fluxo que está embaixo para vocês, tá? Então, eu estou apresentando para vocês um fluxo que começa do plano de manejo florestal sustentável, passa pelo plano de operação anual, passa por tratamentos silviculturais e depois finaliza iniciando um novo ciclo de corte, ok? Então, a gente tem aí 4 etapas, vamos dizer assim, do manejo florestal, e aí eu pergunto para vocês, aonde que esses 4 sticks se encaixam? Então, se eu tivesse, por exemplo, que pegar esse aqui... Espera aí que peguei a ferramenta errada. Espera aí. Se eu pegar esse aqui, eu coloco ele aqui, eu coloco ele aqui, eu coloco ele aqui. Aonde que eu pego? Olha, esse eu falei inventário pré-corte, inventário 100%, inventário contínuo, inventário exploratório. Tudo é inventário, né? Só que talvez vocês nunca tenham parado para pensar no inventário com essa ótica, ok? Então, vocês certamente já ouviram falar o que é o inventário contínuo. O que é o inventário pré-corte, o que é o inventário 100%, o que é o inventário exploratório. Mas como eles entram num fluxo? Então, primeiro, se você acabou de ganhar uma área, você ganhou o presente de um tio falecido seu, muito rico, né? Ele era dono de uma área lá na Amazônia e deu para você uma área de floresta para você manejar de presente. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seu plano de manejo florestal sustentável, né? E aí, uma vez que o seu plano é aprovado, você vai começar uma sequência anual de explorações. E para todo início de um ano de exploração, você vai ter que fazer um POA, que é um plano de operação anual, tá certo? Então, todo ano você entrega um POA e finaliza um POA, né? Então, você abre um plano de operação anual, você trabalha, faz um relatório e fecha um POA. Então, todo ano você tem um ciclo, né, de atividades à medida que você vai explorando essa floresta. Ao longo disso, você vai também cuidando da sua floresta com os tratamentos silviculturais. E aí você fecha 30 anos, ou 25 anos, ou tantos anos depois, voltando naquela primeira área que você explorou da sua área, da sua fazenda, né, que você ganhou. Ok? Então, esse fluxo que está aqui embaixo, a gente está representando essa ideia. A gente começou uma área com aqui o plano de manejo florestal sustentável, depois anualmente, a gente faz as operações, a gente cuida da floresta com os tratamentos silviculturais e a gente volta na área um tempo depois para poder fazer a exploração. Mas a minha pergunta é, e os sticks? Como é que os inventários que a gente já aprendeu, como é que eles entram nessa história desse ciclo de atividades, né? Nesse dia a dia de uma área de manejo florestal? Alguém quer arriscar ou eu escolho? Inventário pré-corte é uma coisa de plantada. Que empresa faz isso porque ela não confia no inventário dela, no inventário contínuo dela, e aí ela faz o inventário pré-corte para pagar o terceiro que faz a colheita dela, tá? Então, assim, o inventário pré-corte é uma coisa de plantada e a gente não tem esse inventário na nativa, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Então, esse stick, na verdade, ele não faz parte do nosso fluxo, ok? Agora, vamos começar, então, Vamos começar por esse aqui, ó, tá? Inventário exploratório. Muito bem. Quem escolheu colocar ele aqui, mandou bem.
Porque qual que é a ideia do inventário exploratório? Ele é um inventário que eu vou lançar a mão antes de eu conhecer, para eu conhecer a minha área. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, inclusive o plano de manejo, a primeira coisa que eu faço é um inventário exploratório, ok? Com o inventário exploratório, eu vou obter as informações iniciais para a elaboração do plano de manejo. O que confunde muitas vezes a pessoa é a palavra exploratório, que ele acha que exploratório é da exploração da floresta. Mas o exploratório é de se conhecer, é explorar o primeiro contato, né? Explorar a floresta que você não conhece ainda, tá? Então, essa é a ideia de inventário exploratório. Então, ele vem realmente aqui, geralmente ele vem antes do plano de manejo, da elaboração do plano de manejo, e é ele que vai dar todos os subsídios para vocês poderem fazer o plano de manejo, ou seja, para vocês poderem escrever lá o plano de manejo. Beleza? Tranquilo? Agora, aqui a gente vai ter problema. Então, aqui começaram os nossos problemas, ok? Primeiro, o que é inventário contínuo? Alguém consegue definir para mim? Esquece o fluxograma agora, só vamos definir inventário contínuo. Qual é o objetivo? Não precisa definir, não. Qual é o objetivo de um inventário contínuo? Então, o inventário contínuo, né, o objetivo dele é monitorar basicamente 3 componentes: crescimento, mortalidade e ingresso. Ok? Ou seja, é o que você falou, é a mudança que ocorre na floresta. Toda mudança ela vai vir desses 3 componentes, né? São as árvores que crescem, as árvores que ingressam e as árvores que morrem. Então, o inventário contínuo, ele tem essa lógica de acompanhamento. Então, ele não é o elemento que vai nos fornecer informação para fazer o plano anual. Ok? Vamos deixar, ele é o elemento que a gente vai trabalhar, que vai indicar para a gente como que eu tenho que cuidar dessa floresta. Tá certo? Mas eu vou voltar nele daqui a pouco para trazer mais alguns comentários. Vamos falar do inventário 100%? O que é o inventário 100%? Na verdade, isso aqui também é outra pegadinha de termo, né? Que, de fato, o inventário 100% é 100% das árvores com diâmetro mínimo de corte. Então, não significa que você vai medir todas as árvores da sua floresta, até porque na hora que você terminar uma parcela, você já tem que voltar para medir ela mesma, porque vai ser tanta plântula, tanta árvore, tanta muda, que você não consegue terminar uma parcela sem que ela já tenha tido alguma alteração. Inventário 100%, a gente fala que é um censo, né? Mas das árvores acima do DMC, que é o diâmetro mínimo de corte. Tá? Então, vamos supor, na Amazônia, 50 centímetros, então eu vou medir todas as árvores acima de 50 centímetros. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então, essa é a ideia do inventário 100%. Só que aqui que vem a terminologia que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando a gente fala de inventário 100%, eu não estou fazendo um censo da floresta. Eu estou fazendo um censo das árvores acima de 50 centímetros. Percebe a diferença? Então, o 100%, por que ele é importante? Porque é em cima dele que você faz o POA, o Plano de Operação Anual. Só que tem um detalhe, esse inventário ele é associado com o georreferenciamento das árvores. Então, toda árvore medida, ela também é georreferenciada ou referenciada, porque às vezes você não usa coordenada geográfica, você usa coordenada relativa. Mas hoje, com a facilidade de GPS, a maioria dos manejos hoje, né, recomenda-se usar direto o georreferenciamento. O inventário 100% ele é feito somente para a área que vai ser explorada, ou seja, você faz o inventário 100% para fazer o POA. Né, com essa informação do inventário 100%, você vai fazer o POA, que é o Planejamento de Operação Anual. Apesar de legalmente a normativa do IBAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, que trata do manejo, falar de 50 centímetros,
Alguns estados, inclusive, eles têm normativas específicas, né, e acabam reduzindo esse valor. Então, às vezes é 45, às vezes é 40, então tem que tomar cuidado com o DMC, que é o diâmetro mínimo de corte, ou o diâmetro mínimo de inclusão do inventário, tá? Então, assim, a gente fala 50%, mas tomem cuidado com a área, né, isso pode variar de área para área. E, pessoal, aí vale um viés que a gente está falando de manejo de floresta tropical, né, de Amazônia. Isso, cerrado, por exemplo, é outra lógica. Tá? Cerrado, ele não entra, por exemplo, não tem poa, não tem esse ciclo que nem vocês veem, a gente está falando aqui. Existem algumas alterações quando a gente pensa em manejo de cerrado, né? E, inclusive, muda, até a técnica de colheita muda também, porque a gente vai fazer o manejo em faixa e não o manejo seletivo igual é na Amazônia, ok? Então, só chamar atenção para essas diferenças que vocês podem encontrar entre os biomas. A gente está meio que falando aqui do caso extremo, né, que é o caso de floresta amazônica, mas que é uma das realidades do país, ok? Certinho, professor? E tem um outro detalhe também, pessoal, é que aí eu vou mostrar daqui a pouco um produto do inventário 100%. O produto é um mapa, né? Então, a gente está acostumado aos inventários normais, o produto ser uma tabela com intervalo de confiança, médias e tudo mais. No caso do inventário 100%, o produto final é um mapa. É um mapa de localização das árvores com um indicativo daquelas que vão ser cortadas e as que não vão ser cortadas. Mas eu mostro daqui a pouco um mapa desse para vocês. Ok? Bom, para a gente finalizar esse slide, né? A gente tem o inventário contínuo. O inventário contínuo, ele vai me dizer qual foi o impacto do meu manejo, né? Então, eu cortei. Se eu tenho inventário contínuo, eu sei o impacto. E aí eu começo a monitorar o inventário contínuo para ver como essa floresta vai recuperando do impacto. E aí o inventário contínuo para mim, então, é como se fosse aquela visita periódica no médico, que todo mundo deve fazer, né? Sei lá, de uma vez a cada 2 anos, por aí, né? Então, o inventário contínuo, a ideia é essa, que você use o inventário contínuo para direcionar as atividades silviculturais para potencializar a recuperação da sua floresta, ou a recuperação das características pré-corte, pré-colheita. Ok? Então, o inventário contínuo, ele tem essa proposta. Por isso, então, o desenho seria assim, ó, né? Eu faço inventário exploratório para subsidiar o plano de manejo, eu faço inventário 100% para fazer o POA, e eu faço inventário contínuo para direcionar os tratamentos silviculturais e acompanhar o desenvolvimento da floresta. Aí, vou só fazer um parênteses aqui para uma fala do professor Edson, que é extremamente relevante, especialmente para vocês, que podem um dia atuar como engenheiros, né, de uma empresa. Vocês têm que ter uma ideia de como que essas coisas, essas atividades, o tempo que elas levam e como elas se encavalam uma na outra. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você quer explorar uma área hoje. Adianta você começar a fazer o seu inventário 100% agora? Não vai adiantar, porque você precisa de tempo para você fazer o inventário, processar, elaborar os mapas, entrar com o POA no órgão, o órgão vai te dar o de acordo para liberar o POA para execução. Então, o tempo pode ser, às vezes você vai fazer um inventário 100% de uma área 2, 3 ou 1 ano antes de entrar na área, porque o seu POA já tem que estar pronto quando você for cortar uma árvore lá dentro. Né? Então, a dinâmica, a estrutura temporal é muito, assim, é cheio de pegadinhas que a gente, quando vocês forem, né, trabalhar com isso, vocês precisam estar atentos para que uma ação não atrase outra, né? E você acaba levando um prejuízo aí para a empresa que você trabalha. Se você for recomeçar o ciclo, você vai fazer de novo o inventário 100% daquela área, atualizar. Só que aí vem aquele detalhe, você vai atualizar provavelmente a sua base, porque muitas das árvores, elas permanecerão lá. Então você vai ver quais as que morreram, quais as que ingressaram, qual é o novo diâmetro das árvores, né, que elas atingiram. Então você vai continuamente alimentando uma base de dados extremamente rica, né, para a sua empresa, né, para a área de manejo. E aqui que eu falo, que eu acho que os nossos órgãos ambientais, eles são muito ineficientes na gestão da informação,
Porque todos esses dados passam por eles, só que a gente não tem uma base integrada disso. Você já parou para pensar a quantidade de inventários que passam pelos órgãos ambientais? E isso acaba ficando num CD, guardado dentro de uma gaveta? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, muitos de vocês vão virar também gestores de órgãos ambientais, de órgãos de fiscalização. É fundamental que a gente dê um tratamento inteligente para esses dados. Não é possível que o órgão... E um dado pretérito pode, inclusive, ser uma fonte de fiscalização para um dado novo. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Se eu posso pegar um inventário de 30 anos atrás e comparar com o inventário de agora, por exemplo, de uma empresa que está voltando numa área, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ver os dados florestais de forma mais estratégica. Né? Isso é uma coisa que os nossos órgãos, em geral, eles pecam muito. Eles acabam usando aquilo para avaliar o processo naquele momento, aquilo, uma vez aprovado, aquilo é arquivado de certa forma, e nunca mais aquilo né, nunca mais o órgão volta a usar aquele dado. Olha só outra coisa que curiosa. Vocês já pararam? Imagina que dois de vocês estão manejando áreas próximas. Só que um fez o inventário primeiro. Então vamos supor, deixa eu pegar um nome aqui de alguém aqui. O Anderson fez o inventário em 2000, no ano 2000. Ele fez, protocolou e eu aprovei o inventário dele. Eu sou o órgão. Aí, agora, em 2020, 20 anos depois, a Arielle vai fazer o mesmo inventário numa outra área mais próxima. Você já pararam para pensar que eu poderia pegar o inventário do Anderson e usar ele como uma referência para eu avaliar o inventário da Arielle? Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, e se a Arielle colocar espécies que o Anderson não tinha colocado no inventário fitossociológico dele? Quem estava errado? Mas olha que bacana, olha que informação relevante que eu tenho para avaliar o plano de manejo. Né? Então eu começaria a ter informação de comparação. Né? E é coisas que a gente não vê, né? Os órgãos não têm essa estrutura, eles não têm uma base inteligente para permitir esse tipo de cruzamento. Né? Ok? Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente pode... Agora, para fechar, toda hora eu lembro alguma coisa, e a coisa é meio doida assim mesmo, tá, gente? Mas olha só que bacana. Agora eu faço a pergunta. Vocês já pararam para pensar, no fundo, por que eu tenho que fazer inventário 100%? Vocês já pararam para pensar nisso? É o que o órgão não faz. No fundo é isso. Sabe por quê? Você sabe por que você tem que medir todas as árvores? Para o órgão poder te fiscalizar. É por isso que você mede 100% das árvores. Porque ele quer saber se você cortou o que você podia, se você não cortou o que você não podia. Agora, aí a gente vem na lógica das novas tecnologias. A gente consegue acompanhar impacto de manejo sem precisar do inventário 100%. Eu consigo dizer se uma área foi mal explorada ou bem explorada sem a necessidade do inventário 100%. E ele é muito difícil. Imagina você fazer um inventário 100% de uma área de 15 mil hectares. Né? Então, a gente precisa repensar, né? Então isso até é uma coisa que eu venho né, sempre que eu tenho oportunidade nas palestras que eu faço, a gente precisa urgentemente trazer tecnologia para a área de manejo, porque a gente não pode ficar refém de técnicas que são altamente dependentes e não garantem sucesso, isso que é o pior. Você faz o inventário 100% mal feito, porque às vezes você não consegue identificar bem as espécies. A gente já tem estudos que mostram 80% de erro na identificação das espécies no manejo florestal. Então, às vezes, a gente está fazendo uma atividade que é cara, que é difícil e que, às vezes, não traz o valor que deveria trazer. E aí a gente tem que questionar, sabe? A gente não pode ser, é claro que a gente tem que aprender e a gente tem que fazer o que a lei manda. E hoje ela manda fazer, então tem que fazer. Mas a gente tem que ter a oportunidade também de questionar essas coisas e avaliar se não existem alternativas a essas metodologias. É um grande calcanhar de Aquiles ainda do manejo, né? Essa questão da identificação e tem até um artigo muito interessante, vale a pena quem quiser ler. Eu não lembro exatamente a revista, mas depois eu passo para o professor Edson e ele replica para vocês. Mas mostrava que o erro era em prol das de valor comercial. O viés era para o valor comercial. Então, o que acontece, né, nesse caso?
você está fazendo com que a sua floresta ela tenha um valor que ela não tem. Na verdade, você está dizendo que ela tem mais espécies comerciais do que ela tem de fato. Isso tem várias explicações, né? Desde esquentar madeira, né, até revalorizar de fato, né, a sua área, né? Assim, você mostrar que sua área tem uma grande quantidade de uma certa espécie. Então, isso é um ponto muito complicado dentro da nossa área, né, de manejo de nativa, em que, sem dúvida, isso uma hora ou outra vai estourar, né? Material do livro de espanhol, né, que o professor compartilhou com vocês, mas agora eu confesso que eu estou lendo tanta coisa esses últimos dias por causa de uns trabalhos e tudo mais, que eu posso estar misturando uma coisa com a outra. Mas se não, a gente vai falar de qualquer forma. Tem uma coisa que eu acho que é muito relevante dentro do manejo de nativa, que é as parcelas multiníveis. Eu acho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque vocês sempre vão se deparar com essa necessidade do multinível. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês qual é a ideia do multinível. É que dentro de uma mesma parcela, a gente vai ter a amostragem de 3 componentes diferentes da floresta. Então, como que funciona isso? Vou dar um exemplo que é esse que está aqui na tela de vocês. Então, imagina que numa parcela de 20 por 250, deixa eu ver por quanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria 20 por 70, por exemplo. Tá? Você tem uma parcela onde você vai medir todas as árvores com o DAP maior ou igual a 35. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí, numa subparcela, então numa parcela de 10 por 10, então numa subparcela, que é essa aqui, ó, que a gente está vendo aqui em cima, a gente vai medir todas as árvores entre 10 e 35 centímetros. E na subparcela, vamos supor, de 1 por 10, a gente vai medir todas as árvores de DAP menor que 10. Isso é o que a gente chama de parcela multinível. Agora, aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que é tão interessante a gente usar parcelas multiníveis em inventário de nativa? Por que ela é tão importante no contexto de nativa? Por quê? Porque a quantidade é tão grande que se você fosse fazer inventário de indivíduos em arboretos, né, arvoretas que a gente chama, você, numa parcela muito grande, você ia ficar muito tempo medindo aquela parcela. Percebem isso? Então você estratifica o seu trabalho para que você tenha você consiga ter a informação, né? Então, como a Maria Eduarda falou, né? Você precisa ter informação dos estratos, mas você tem consciência de que você tem um desequilíbrio no número de indivíduos dentro desses diferentes estratos. Então, nos estratos que tem muito indivíduo, você mede área menor. Nos estratos que tem menos indivíduos, você mede áreas maiores. Né? Então, essa é a lógica. E essa é uma divisão, por exemplo, real, essa que eu passei. Perceba que uma parcela está dentro da outra, igual uma boneca russa. Sabe aquela matriosca, né? Uma bonequinha dentro da outra? A ideia é a mesma. Você tem uma parcela grande, dentro da parcela grande você tem uma parcela menor, e dentro dessa parcela você tem uma menor ainda. Ou seja, numa mesma ida a campo, você faz 3 inventários diferentes. Percebe? Você tem um inventário para árvores maiores que 35, um inventário para árvores de 10 a 35 e um inventário para árvores de DAP menor que 10. Ok? Entendido essa ideia do multinível? Então, o lançamento é normal. Você lança o número de parcelas que você planejou, depois você, dentro de cada parcela, você lança uma subparcela, e dentro de cada subparcela, você lança uma sub-subparcela. Então, você tem o multinível, você tem 3 em 1, ou 2 em 1. Às vezes, você trabalha com 2 níveis só. Então, às vezes, você vai trabalhar com o nível, né, por exemplo, de 10 a 35 e de 35 para cima só. Primeira consideração, o inventário, você não faz o inventário pensando numa espécie, você não faz o inventário pensando num determinado diâmetro de inclusão, você faz um inventário para conhecer a sua floresta.
ok? Então, lá no inventário pré-corte, por exemplo, o inventário exploratório, desculpa, por exemplo, vocês medem todas as árvores acima de um diâmetro mínimo de inclusão, vocês medem várias parcelas, identificam as árvores, né? Só que aí você vai ter árvore grande, árvore pequena, espécie X, espécie Y, você vai ter lá toda aquela diversidade que a gente espera dentro da floresta. Mas você vai usar esse inventário para tomar decisão sobre uma partezinha muito específica dessa floresta. Você só pode manejar, por exemplo, pensando em Amazônia, árvores acima de 50 centímetros. Então, lembrar lá do nosso DMC, 50 centímetros. E você não vai manejar todas as espécies acima de 50 centímetros. Você tem as suas preferências. Você vai ter lá 6, 7, 12 espécies que vão ser aquelas espécies de interesse comercial. E aqui que eu chamo a atenção para vocês é que vocês vão, muitas vezes, aquele erro que você estimou para o seu inventário, ele não é o erro para aquela espécie. Esse cuidado vocês têm que ter, e esse em mente vocês têm que ter o tempo todo. Então, quando você fala lá que o seu erro do inventário é de 5%, e aí você usa aquela estimativa para falar que você tem 10 metros cúbicos de mogno por hectare, você não tem aquele mesmo erro aqui. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essas relações, porque o inventário foi desenhado para medir a floresta e não as árvores de mogno. Né? O inventário que você fez lá, o seu inventário exploratório, ele foi para conhecer a floresta e não para determinar a volumetria de mogno da sua área. Então, muito cuidado com quando você sai dessa base de dados do inventário e faz inferência para subpopulações. Tá? Muito cuidado nisso. Mas ele não deixa de trazer informações relevantes. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz um processamento rápido e trouxe a planilha aqui. 88 parcelas, 0,25 hectares cada parcela, e aí aqui eu tenho o volume por hectare, né, desse inventário. Então, o que a gente pode pensar? Então, olha só, é aqui que eu quero chamar aquela atenção. O erro da estimativa do volume total, que é a soma dessa coluna aqui, ó, é diferente do volume das árvores com mais de 50 centímetros de diâmetro, que é essa aqui, ó, que são as células em amarelo. Então, olha só que interessante. Esse inventário indica para mim que essa área tem potencial de alimentar com árvores acima de 50 centímetros, 33 metros cúbicos por hectare. Alguém tem ideia do limite legal de corte na Amazônia por hectare? Vocês lembram? Alguém já lembra disso aqui? Na Amazônia, para manejos plenos, né, usando máquinas de arraste, a gente pode cortar até 30 metros cúbicos. Então, aí eu pergunto para vocês, essa área, você praticamente, se você cortar 30 metros cúbicos, você está tirando todos os indivíduos acima de 50 centímetros. Estão percebendo? Né? Então a gente tem que ter o inventário ele tem que ser de fato usado para a gente fazer o melhor para a floresta. Eu acho que isso é que o engenheiro florestal, nós temos que ter em mente de quando a gente vai trabalhar. Por mais que a lei me autorize a tirar 30 metros cúbicos por metro quadrado, e ela tem outras restrições, né? Eu estou sendo simplista aqui em falar nos 30, mas ela tem lá, tem que deixar 3 indivíduos de cada espécie a cada 100 hectares, tem lá uma série de outras restrições. Mas vamos simplificar a nossa discussão, vamos pensar nos 30 metros cúbicos. Se eu pegar uma área dessa, alguém aqui assina um plano de manejo para cortar 30 metros cúbicos? Não pode, gente, nós não podemos fazer isso com a floresta. Então, vocês têm que conversar com o inventário. O inventário é a ferramenta que traz as informações para vocês do que a gente pode e não pode fazer naquela área. Né? Então, usar o inventário, usem e abusem do inventário de vocês. Né? E aí, eu falo isso para produto florestal não madeireiro também. Né? Então, se a gente está falando aqui de um inventário madeireiro, mas é mesmas técnicas, as mesmas ferramentas que vocês usam para o inventário madeireiro, vocês podem aplicar também para o inventário não madeireiro. E tem que usar. A gente tem que fazer recomendação pautado em ciência, pautado em conhecimento, resguardado pelos números.
Tá certo? Então, esse negócio que engenheiro florestal tem que ser de campo, isso é balela. Engenheiro florestal tem que ser bom em tudo. Tem que ser ótimo em números, tem que ser bom em campo, tem que conhecer a espécie, né? Não caiam nessa falácia de que não, eu gosto de campo porque o engenheiro florestal bom é no campo. Não, o engenheiro florestal é bom quando ele sabe usar a ferramenta certa na hora certa, ok? E mais, tomar a decisão embasado por conhecimento técnico. Né? Vocês saem daqui com um ferramental técnico para vocês atuarem como engenheiros florestais. Então, usem. Não saiam assinando plano de manejo indicando 30 metros cúbicos sem olhar para o inventário, sem ver se a sua floresta suporta aquele manejo que você está querendo dar. Você vai ter ferramentas que vão te ajudar a tomar essa decisão. E aí, o que é mais importante para mim, você não pode esquecer daquela ferramenta que a gente falou lá no início, monitoramento. Não tem problema, assim, claro que tem problema, tá? Mas o que eu quero dizer assim, se você errou, mas se você corrige o seu manejo conforme o seu monitoramento indica, eu fico feliz. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos supor que você mandou cortar 20, só que o seu monitoramento diz que foi muito, que você pesou na mão. Então você não fez nada ilegal, mas você, como engenheira florestal, percebeu que você pesou na mão por causa do seu monitoramento. Então, use o monitoramento para corrigir a sua tomada de decisão inicial. Então, por isso que eu falo que não é uma decisão só. Mas aí vamos voltar na sua pergunta. Como que eu sei qual é a intensidade de corte? Então, o que você está me perguntando é o que a gente chama na área de intensidade de corte. Pensar em intensidade é pensar em ciclo. As duas coisas andam casadas, ok? Então, por exemplo, eu posso cortar mais intenso desde que eu espere mais tempo para a floresta recuperar. Ou eu posso cortar mais leve, né, uma intensidade menor e mais frequente, tá? Então, essas duas coisas, elas andam casadas, intensidade e ciclo de exploração, ciclo de corte. E aí vem a sua pergunta. Para a intensidade, nós temos 3 ferramentas que são muito úteis nessa discussão. E aí eu vou deixar elas aqui e eu não vou te dar a resposta, porque provavelmente você não viu as 3 ferramentas ainda. Então não vai nem adiantar a gente entrar em detalhes delas agora. Mas eu fico à disposição depois, professor Luana, para a gente voltar a conversar sobre isso mais para frente. Mas são 3 ferramentas muito úteis para a intensidade. Método BDQ, então, depois você deve ver isso aí, provavelmente. Tempo de passagem e cadeia de Markov. Então, são 3 métodos que você tem à disposição para avaliar como a floresta, qual é a intensidade ideal de corte para a floresta. Lembrando que intensidade e ciclo andam juntos. Ok? Aí depois você vai aprender a usar essas ferramentas, você vai entender como elas funcionam e você vai perceber que cada uma tem vantagens e desvantagens, né? Então pode ser que numa determinada situação você não consiga usar o cadeia de Markov, mas que o BDQ possa ser útil, né? E tem outras situações em que você vai ter possibilidade de usar tempo de passagem, ok? Então são essas 3 ferramentas que a gente costuma utilizar para poder determinar a intensidade, tá? Mas então, assim, tem ferramenta, mas não existe receita de bolo, ok? Você, no fundo, é uma decisão técnica embasada por técnicas de manejo. E aí volta naquilo que a gente vinha falando, da sua responsabilidade profissional de recomendar aquilo que você acredita que a floresta seja capaz de receber, ok? Aqui, eu sei que esse slide provavelmente não vai ficar muito bom para vocês, mas eu gostaria de chamar a atenção. Ele é o produto do inventário 100%. E esse mapa é o principal produto do POA. Tá? Cada pontinho desses que vocês provavelmente não estão vendo bem é uma árvore com mais de 50 centímetros mapeado no inventário. Ok? Cada pontinho desse, aí você tem aqui 3 cores, aliás, 4 cores. Você tem árvores, pontinhos pretos, deixa eu escrever aqui, pontinhos pretos, então, pretos. Você tem pontinhos vermelhos, pontinhos verdes e pontinhos azuis.
Ok? Então, de todo POA, você vai separar as suas árvores nessas 3 cores. Mas aí a cor é irrelevante, mas nesses 3 grupos que eu vou dizer agora quais são. Os pontinhos vermelhos, por exemplo, vamos supor, vão ser as árvores que eu não posso cortar, mas elas têm as características de corte. Então, por exemplo, pode ser uma castanheira que é imune a corte, pode ser uma outra espécie que é protegida, um IP, né, que é protegido, né? Então, ela tem as características, ela se enquadraria num indivíduo para corte, mas ela não pode ser cortada por alguma restrição. Às vezes as empresas, por exemplo, não cortam árvores que têm ninhos de arpia, né, por exemplo. Então, essa é uma árvore vermelha. Ela tem as características, mas ela não vai ser cortada e ela não pode ser cortada. Você tem as árvores azuis, que são as árvores que vão ser cortadas naquele POA, naquele ano. Você tem as árvores verdes, por exemplo, que vão ser as árvores dentro de reservas de áreas de proteção permanentes, as APPs de modo geral, e as árvores pretas, que vão ser as remanescentes. Então, eu falei aqui os 3 grupos em que todo produto POA, todo inventário 100%, ele vai produzir um mapa contendo esses 4 grupos de árvores. Árvores que poderiam ser cortadas, mas não vão ser por questões legais ou ambientais. Árvores que têm condição, mas elas estão dentro de área de preservação permanente. Áreas que eu vou cortar, árvores que eu vou cortar e árvores que eu posso cortar, mas eu não vou cortar nesse momento. Eu vou deixá-las para o futuro. Né? Então, dos 100% das árvores possíveis, que são aquelas acima dos 50 centímetros, ou 40, ou 45, né? Dependendo aí da legislação, você vai sempre ter esses 4 tipos de árvores. Ok? E o produto do POA é sempre esse mapa. Então, ele é obrigatório. Todo POA tem que ter esse mapinha. Olha o SIG aqui, ó. Ok? Então, você tem que produzir esse mapinha com esses 4 tipos de árvores. Esse aqui é só um exemplinho esquemático de como acontece. Né? Geralmente, as parcelas, tanto esses 3 inventários que eu falei, tanto o contínuo quanto o inventário pré-corte, o pré-corte aqui invadindo a minha cabeça de novo. Tanto o contínuo, quanto o exploratório, quanto o 100%, todos eles seguem essa mesma estrutura de trabalho, né? Que são 5 colaboradores, né? Onde você tem uma pessoa que é o líder, né? O prancheta, né? Que a gente fala, um para medir a altura, um para medir diâmetro e identificar a árvore, e 2 auxiliares que vão fazendo o perímetro da parcela e fazendo a limpeza e o plaqueteamento, enfim, vão ajudando aí com o dia a dia do campo. Mas a dinâmica é muito, assim, é muito tranquila de pegar, né? Depois, uma vez que você tem uma oportunidade de experimentar em campo um inventário, é muito tranquilo de pegar. Vocês vão absorver facilmente aí o trabalho e o dia a dia, né? E aí, essa estrutura se replica, né, em vários tipos de outros inventários, ok? Mas, basicamente, essa seria a estrutura. 5 pessoas com essa hierarquização interna aí. Bom, pessoal, eu vou deixar agora por conta de vocês. Eu ainda posso ficar mais, né? Eu não sei como é que vocês definem horário de aula, eu não sei se aqui são 2 horas ou mais, mas a gente está fechando agora às 4, 2 horas de encontro, mas eu fico à disposição aí de vocês, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre alguma coisa, alguma dúvida, ou algum outro assunto qualquer que eu seja capaz de responder. É muito legal. O que eu costumo falar é assim, a gente vive num setor maduro, né? O setor florestal ele é considerado um setor maduro do ponto de vista, assim, o conhecimento é muito bem consolidado, né? A gente já tem visões claras de como as coisas se comportam, as decisões seguem toda uma estrutura relativamente constante e padronizada. Então, a gente caracteriza o setor florestal como um setor maduro, mas extremamente tradicional. E aí, então, e o que é o tradicional, né? Aí lembra, por exemplo, o que é uma comunidade tradicional? É aquela que replica, né, as coisas de uma forma muito
boca a boca, né, de uma coisa muito, assim, passado de geração para geração, sem mudanças muito fortes e radicais nos conhecimentos. Isso é o que caracteriza uma comunidade tradicional, por exemplo, né? Então, por exemplo, por que você fala que, sei lá, bom, deixa eu pegar um prato que vocês vão conhecer. Sei lá, vamos pegar, vocês não vão conhecer, mas parece uma pamonha, chama cobu. Cobu aqui em Minas é um prato tradicional. Por quê? Porque vai sendo ensinado geração para geração, a avó passa para filha, passa para a neta, que passa para o bisneto, né? E aí o cobu, a mesma receita de cobu é feito há 50, 60, 80, 100 anos. Então isso é a caracterização de algo que é tradicional. Então o setor florestal tem essas duas características curiosas, que é maduro e tradicional. Por que eu estou trazendo essa perspectiva para responder a sua pergunta? Porque toda vez que a gente fala de novas tecnologias no setor florestal, a maioria torce o nariz. Primeiro, né? Então, por quê? Por causa disso, porque nem todo mundo está acostumado com o dia a dia, né? E com a forma de fazer as coisas, vindo da maturidade e da tradicionalidade, ok? Então, quando a gente começa a pensar no setor florestal tendo essas duas características, a gente percebe claramente que novas tecnologias não têm vida fácil. E é muito fácil perceber isso. Se eu te pedir para entrar na máquina do tempo e voltar em 1900, vamos, 1913, que quando foi a primeira pandemia, gripe espanhola, né? 1913, já tinha carro, certo? Tinha carro nessa época, se vocês não sabiam, mas tinha. Aí agora nós estamos em 2020, né? Então vamos lá, 100 anos depois, a gente está falando no extremo de carro autônomo. Ok? Então eu já estou discutindo carro andar sozinho, né? Já estou discutindo fazer viagem comercial para o espaço, né? Eu já estou falando em pousar foguete com precisão milimétrica. Vocês viram o pouso da SpaceX? Que show! Né? Como é que um foguete que foi lá em órbita volta e cai milimetricamente no centro do alvo? Beleza, então olha só, em 100 anos eu fui capaz de gerar esse tanto de tecnologia. Agora eu te pergunto, como que eu medi a árvore em 1900? Com fita diamétrica ou suta? Como que eu meço a árvore em 2020? Com fita diamétrica e suta. Tá? Então, aí, por isso a gente está falando em 100 anos de mudanças absolutamente nulas no setor de inventário florestal. Se você for ver qual é a maior vantagem do setor florestal, o computador. Né? Assim, eu poder fazer o meu inventário, rodar o meu inventário, que antes eu fazia na mão e agora eu faço no computador. Em 100 anos, é isso que eu falo de inovação. Isso é um absurdo. Né? Então, a gente ter resistência, por exemplo, em falar em fazer inventário com LiDAR, é inadmissível vindo de uma geração como vocês, né, em que tecnologia, vocês nasceram com a tecnologia, vocês têm que ser defensores assíduos de novas tecnologias no setor florestal. Vocês têm que respirar inovação, né? Vocês têm que respirar, vocês têm que ver além dos números. Por isso que eu falo, olhem além do diâmetro, né? É super legal vocês irem para o Monte Olimpo e medir um monte de árvore com diâmetro, com fita métrica. Cara, mas pensa além disso, né? Porque vocês não podem replicar ou não devem replicar o tradicionalismo que a gente vê hoje no setor. Ele faz parte da nossa vida e quem for entrar em empresa hoje vai enfrentar o tradicionalismo, mas tem a cabeça aberta para as novas tecnologias. Né? Esperança sempre né? Nós professores sempre temos esperança nas gerações, né? Porque a gente ensina vocês, né? Então a nossa esperança é que vocês sejam esses agentes, né? E que quando vocês assumirem gestões, posições de decisão dentro da empresa, vocês possam dar essa oxigenação que o setor florestal precisa urgente. Mas é urgente, assim, a gente vai ficar para trás assustadoramente em breve, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, né? O que é uma grande vergonha, porque até então a gente era referência para esses países, mas a gente está deixando de ser, porque esses países eles respiram tecnologia, e a gente ainda está discutindo que se ainda é bom fazer inventário com planilha, ou com um software, ou com um coletor de dados, né? Então não tem jeito, né? A gente precisa, vocês têm um desafio enorme na frente de vocês, mas eu vejo como um potencial enorme também, né?
de abrir e inovar nesse setor tão tradicional que é o setor florestal. Ao mesmo tempo, mostra o potencial que nós temos como país, né, de vocação florestal, de fazer um cenário diferente no futuro, né? Isso tudo depende de escolhas, né? Escolhas dos nossos gestores, dos nossos governantes, de nossas escolhas.